Na verdade, era tudo mais escondido, mas era tudo igual, né? O ser humano vem evoluindo, mas os sentimentos são os mesmos em qualquer época, né? Desde a época da, sei lá, da formação da primeira sociedade, né? Essa coisa de amor, ódio, opção sexual, né? Existe desde que o mundo é mundo. Pois é, mas aí eu te pergunto, por que falam que essa edição foi tão polêmica? Porque a primeira vez que se expõe, se expõe na mídia de forma tão clara e tão respeitosa, né? Para que todo mundo, para que a sua avó possa participar dessa discussão, né? Que era uma coisa mais considerada de vanguarda e de pessoas mais, sei lá, mais abertas, né? Que se conversava a respeito disso, né? Parecia uma coisa meio velada ainda. Quer dizer, pelo menos na mídia é a primeira vez no Brasil, né, que se coloca com tanta clareza e com tanta elegância, eu acho, né? Vocês conseguiram, os três, né, ainda os dois que estão lá, os meninos, inclusive hoje tem um no paredão, né, um deles. Vamos voltar aqui, né? Aí você... Posso tomar, Ana? Claro, tá aqui. Tomar o café da manhã. Tá aqui pra... Cheers, saúde. Eu vou continuar na família ainda. A sua mãe é uma coisa que você evita falar, né? E eu vou já falar, porque aí já te livro desse peso que você deve estar pensando. Será que ela vai perguntar da minha mãe, né? O que você quer falar dela? Quer dizer, o que aconteceu que a gente não viu a sua mãe, né, durante o período da tua estada aqui? Então, esse assunto, sim, para mim foi polêmico. Os outros eu tiro de letra. Mas o que acontece? Inclusive, eu falei sobre isso um pouquinho na coletiva de imprensa, que a gente tem logo depois que sai da casa. Sem saber de mais nada, a gente já sai da casa, passa pelo paredão, já vai para o estúdio e tal, e encontra os jornalistas. O que acontece? Com relação à minha vida anangélica, eu falo sobre tudo. Agora, com relação ao que envolve outras pessoas, por exemplo, ex-namoradas, com relação à família, eu preservo muito nesse sentido, porque eu acho que o que eu poderia expor, que é nessa questão da minha homossexualidade, eu já expus. Agora, com relação à minha mãe e ao meu pai, eu tenho uma história um pouco difícil, assim, não é uma coisa fácil para mim falar. Eu tive que me abrir durante a seleção, no sentido de conversar com as psicólogas, porque elas vêm e tal, a gente fica... Claro, mas faz elas parte. têm as manhas de entrar na gente de uma forma que a gente não espera. Mas quando você vem pro BBB, você está expondo. Com certeza. Você está disposta a expor a tua vida. Com certeza. Né? E o que acontece, resumidamente, é que a minha mãe e o meu pai se separaram quando eu era muito nova. Eles têm os motivos deles, inclusive hoje eu acho que... Eu paro assim e penso, caramba, como é que a minha mãe e meu pai, pessoas tão completamente diferentes, um dia se apaixonaram e se casaram, e a minha mãe não casou com meu pai porque estava grávida, eles se casaram porque eles se amaram, mas durante o relacionamento deles e o que me envolveu é que a minha mãe, de certa forma, usou a mim e o meu irmão para atingir meu pai. Isso não aconteceu só uma vez. Então, hoje... Que idade você tinha isso? Eu acho que serve de exemplo, inclusive, para pais separados, que tem muita gente que faz isso mesmo, né? Quer dizer, acaba usando as crianças como moeda de troca no relacionamento. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque eu acho que pode ajudar bastante gente a ver as consequências que tem nessas crianças, né, que são usadas para provocar ciúmes, ou para ter vantagens financeiras, ou para ter uma mudança de comportamento do outro lado, né? Quem sofre com isso, na verdade, são as crianças. Filhos. Quer dizer, é uma coisa que leva para o resto da vida, né? Não é uma coisa que passa. Então, eu tinha 8 anos de idade, o meu irmão tinha 3 anos de idade. E a minha mãe já deu várias declarações e, assim, ela tem a verdade dela, eu tenho a minha, o meu pai tem a dele. A gente não se fala há 2 anos. Porque, assim, vou só passar e aí te explicar o que aconteceu. A gente morava em Montes Claros porque o meu pai foi transferido para lá, ele é analista de sistemas. Ele trabalhava numa empresa de lá e ele e a minha mãe, inclusive, tinham uma empresa, uma confecção, eram sócios. Minha mãe foi passar umas férias em Balneário Camboriú e voltou dessas férias, era Natal, quando ela voltou, e ela falou que ia levar a gente. Perguntou, vocês querem viajar e tal, não sei o que, a gente vai mudar. Tá. Então me levou o meu irmão, que se chama Júnior, e a nossa babá. E levou a gente para Gaspar, que é do lado de Blumenau, Santa Catarina, e depois para Florianópolis e tal. Mas levou, assim, fugida. Sem o seu pai saber. Sem o meu pai saber, sem contato com a minha família e tal. E assim como aconteceu uma leseira aqui no confinamento, eu, que era muito espertinha,
tive meio que um branco, teve um pulo na minha vida, que eu não sei explicar, porque a minha avó fala que desde os 3 anos de idade eu sabia o telefone, o endereço dela, o nome, tudo completo. Quando isso aconteceu, eu não lembrava o nome completo da minha avó, eu não lembrava o telefone, foi uma coisa assim, um trauma. E nesse meio tempo que a gente ficou longe da família, muitas coisas aconteceram na minha família. Houve um desgaste muito grande emocional do meu pai. A minha avó, que eu sempre amei, que sempre foi meu xodózinho desde pequena, ela teve depressão muito forte. O meu pai gastou muito dinheiro e foi atrás da gente, assim, de todas as formas que ele conseguiu, em programas, participando do Mães da Sé, procurando a gente, inclusive, isso é uma coisa muito séria, é um trabalho muito bonito. E ele só achou a gente 2 anos e meio depois, por causa foi a Polícia Federal que conseguiu, através do meu nome na escola, enfim. Só que esses 2 anos e meio foram fundamentais, aconteceram muitas coisas, porque eu acho que quando as mães assumem essa responsabilidade, não, eu vou ser mãe, eu vou cuidar sozinha, se elas tomam essa decisão, que seja uma decisão muito séria, porque que elas consigam, então, pelo menos tentar suprir essa necessidade da família, porque a gente ficou completamente afastado de toda a família. E ela sempre trabalhou muito, é uma pessoa extremamente talentosa, mas que como mãe, ela falhou muito. E eu tive que meio que levar à frente, porque eu cuidava do meu irmão, ela passava muito tempo fora de casa. E eu já vi ela dando entrevista falando que afastou a gente do meu pai porque ele batia e tudo mais, era mentira. Ele já bateu, tal, palmadas, coisa que eu também não concordo, mas ela batia muito mais. Ela era extremamente estressada, sobrecarregada de trabalho e tal. E esse pulo de 2 anos e meio sem a minha família, essa perda de contato, foi muito decisiva no meu crescimento, no meu amadurecimento, porque depois o meu pai parecia um estranho. Aí você com 11 anos, quando ele te encontrou, quer dizer, tem uma quebra aí de toda a relação de crescimento, que é uma fase fundamental, tanto para você quanto para o seu irmão. Com certeza. E aí, com meu pai, com a minha avó, até voltar, sabe, até redescobrir o sentido do que é ter uma família foi muito difícil. Então, e aí você me pergunta, mas por que só há 2 anos que você parou de conversar com ela e tudo mais? Aconteceram muitas coisas nesses 2 anos e meio, que realmente aí eu não vou entrar em detalhes. Não, é uma coisa... Mas ela sabe do que se trata. Só que assim, cada um conta a versão que acha que é conveniente. A minha verdade é essa, eu não tenho por que mentir. Eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu estou abrindo isso porque chega uma hora que a gente tem que falar sobre, as pessoas ficam perguntando, querendo saber e tal. A questão é essa, é um assunto que eu não vou mais falar. Eu estou falando para você, mas é um assunto que me incomoda e não vejo por que ficar martelando nisso. E aconteceu de 2 anos para cá eu não falar, porque eu sempre tentei descobrir certas coisas, perguntar e tal, e cada momento eu recebi uma resposta diferente dela. E de 2 anos para cá, meio que deu um estalo assim, sabe? Quando você parece que acorda do que está acontecendo. Acorda, menina! E eu descobri que eu não, assim, amor, saudade, não é uma coisa que eu posso comprar de você. Não é uma coisa que eu posso fazer você sentir porque a gente tem algum laço. É uma coisa que você sente porque você teve aquilo. Então, amor, saudade, mágoa, vontade de estar perto, mágoa, eu lembrança. sinto da minha avó, do meu pai. Agora, eu não sinto dela. E eu não vou me aproximar agora para fazer a boazinha, a que perdoa, a que passou, porque para mim não passou. E eu não vou fazer papel para as pessoas, porque agora eu sou uma pessoa conhecida, alguma coisa. Angélica?